E se um jogo de corrida não fosse sobre vencer a corrida? E se fosse sobre perceber que o seu melhor amigo estivesse desaparecendo diante de você? Essa é a ideia do Bye Bye Johnny. Olá, meu nome é Lucas, eu faço parte da Coreto Studio, a equipe que desenvolveu o Bye Bye Johnny. É um jogo narrativo de novel, que mistura história, escolhas e corridas clandestinas. Mas antes de falar da história, precisa voltar um pouquinho no tempo para contar como que toda a história começou, tá? O projeto, ele começou durante uma Game Jam. Deixa eu procurar aqui, Tavern Game Jam. Foi aqui que tudo começou. A gente ficou sabendo da existência dessa Game Jam. Aliás, para quem não conhece uma Game Jam, ela é um evento onde pessoas ou equipes precisam criar um jogo, só que dentro de um tempo muito limitado. Nesse caso, era uma semana, tá? Uma semana a gente precisava desenvolver um jogo com um início, um meio e um fim. Não ter bugs, né? Não pode ter bugs. O jogo ele precisa funcionar e ter uma lógica, ele precisa fazer sentido, e aí vai ter uma votação da comunidade e tal, enfim. Então a gente resolveu participar dessa jam, e ela tinha uma temática. Aqui, ó, o tema era Let Chance Decide, ou seja, deixe a chance decidir, algo desse viés. Então era uma proposta que precisava ter aleatoriedade no jogo. Existia uma liberdade grande para as equipes decidirem como iriam abordar o tema, mas teria que ter esse lance do aleatório no jogo. Então a gente começou, né? Então a gente começou a pensar em maneiras de colocar isso no jogo. Não era para tudo ser aleatório, mas o acaso precisava existir. Se o jogador não tem nenhum controle, o resultado pode parecer arbitrário, mas quando ele escolhe conscientemente correr um risco, aí o acaso ele passa a fazer parte de uma decisão. Então o jogador ele não tem um controle total, mas ele tem responsabilidade. Isso traz uma autonomia, acho que um pouco de identificação, um pouco mais de poder. Eu acho que engaja mais no jogo. Então nós teríamos um jogo que teriam elementos de acaso, a gente usaria acaso, mas o jogador iria decidir o rumo que ele poderia tomar na história. Ele não teria absoluto controle das consequências, né? Eu não lembro agora das propostas de todos. Eu lembro da minha, que era, eu queria fazer uma casinha, onde você começa dentro de uma casinha, e a ideia era construir, era um jogo de sobrevivência, né? Jogo de sobrevivência, onde você não sabia que desastre ia acontecer. O jogo ele tinha essa temática de desastres. Um desastre ou outro sempre ia vir de forma aleatória, você não poderia se programar, não tinha um tempo dizendo, em tantos dias vai acontecer uma inundação, um dilúvio, um furacão, ou o vulcão vai expelir lava. A gente não ia saber, as coisas só iam acontecendo, e você, sabendo como as coisas aconteciam, ia arrumar a casa e reforçar a casa de forma que aqueles desastres parassem de te atrapalhar tanto. Mas era uma fase de ideias. Depois eu percebi vários problemas em fazer um jogo desse. Mas eram ideias, era um brainstorm que a gente começou a fazer ali. E a ideia do Ednei foi a que eu mais gostei. Ele falou pra nós que ele queria fazer um jogo baseado na música 16 do Legião Urbana. E eu gosto muito da música, gosto muito de Legião. É uma história interessante. E, que tal a gente fazer um jogo sobre essa música e tal? Pensei, todo mundo gostou da ideia e a gente resolveu fazer. Então, começando a mexer nas coisas e criando um roteirinho simples, né? Um roteirinho simples para a história. Eu desenhei alguns rascunhos de cenas, né, que iriam ser utilizadas no jogo. A gente foi percebendo, a gente estava criando uma história sobre amizade, sobre sofrimento, as escolhas que fazemos, né, quando alguém próximo não parece bem. O jogo ele teria essa sensibilidade. Uma das nossas principais intenções era colocar o jogador em uma posição desconfortável. Então você é amigo do Johnny,
O Johnny é carismático, ele é confiante e é apaixonado por carros e corridas. Mas conforme a história avança, o jogador começa a perceber isolamento, impulsividade e uma perda gradual de interesse pelas coisas que antes importavam. Nesse momento surge a pergunta: você vai incentivar o Johnny? Vai tratar tudo como brincadeira? Você vai ignorar o que está acontecendo? Vai tentar realmente entender o que está pegando? A gente não queria oferecer uma resposta simples, né? Óbvia. A gente queria um mínimo de dúvida, um mínimo de reflexão. Então a premissa do jogo, né, para quem não conhece o termo, a premissa a gente pode dizer como ideia central. É a ideia que vai sustentar a história. É a resposta para perguntas como quem são os personagens, o que está acontecendo com eles, qual é o principal conflito que eles precisam enfrentar. E aqui no Bye Bye Johnny, a história é contada pelo amigo do Johnny. Ele chega em uma cidade nova. Ele é um garoto que gosta de carros, de motores, inclusive desenha. Em uma certa cena da história, ele estava desenhando, né? E o Johnny, como alguém entusiasmado pelo nicho, né? Conhece que mexe em carro também. Ao ver os desenhos, ele reconhece as peças. O Johnny é um visionário. Então ele viu um cara que tinha potencial. Ajudar ele a continuar sendo maior, melhor. Então eles começam a participar das corridas juntos. Quer dizer, o personagem principal ele não corre, mas o Johnny corre. Depois da primeira mexida que eles deram no carro juntos, o Johnny corre e vence a corrida e meio que lança, né, o personagem principal pra galera. E fala, não, eu ganhei por causa desse cara aqui e tá. O personagem principal ele acaba sendo abraçado por esse mundo. As garotas começam a querer chamar ele pra sair. As pessoas veem ele de forma diferente. Ele não é mais um estranho na escola. Não dá pra dizer que ele é popular como o Johnny, né? Igual o Johnny. Mas ele fica próximo disso. Na medida que as coisas pra ele começam a melhorar, o Johnny parece mudar. A escola, o relacionamento, as corridas, a própria amizade. Ao mesmo tempo que ele se aproxima cada vez mais da curva do diabo. É um lugar cercado pela história de que ninguém consegue atravessar durante a corrida. O Johnny cada vez mais se convence de que ele já é o melhor. Ele nunca perde corridas, dificilmente perde corridas, mas ele ainda está convencido de que para ser o melhor ele precisa fazer isso, para se consolidar, para se validar. Existe um outro elemento importante na forma como a gente conta a história, porque fora das corridas o jogador ele acompanha tudo pelo ponto de vista do amigo. É por essa perspectiva que você conversa com o Johnny, observa o comportamento, escolhe como responder. Durante as corridas isso muda. O jogador assume o ponto de vista do Johnny. Fora do carro você observa os sinais. Dentro do carro você sente um impulso de arriscar. A gente queria que essa mudança ajudasse quem joga a compreender os dois lados. A preocupação de quem está assistindo e a adrenalina de quem está correndo, de quem acredita que tem tudo sob controle. E nisso a gente acaba misturando dois formatos. O primeiro é parecido com uma visual novel, focado principalmente em narrativas, diálogos e escolhas. Em vez de apenas assistir a história, o jogador decide como responder em determinados momentos. E essas respostas podem influenciar o rumo de como as coisas vão acontecer. O segundo formato são as corridas. Nelas o jogador precisa escolher constantemente entre duas opções: segurança e risco. As escolhas seguras aumentam a disciplina, enquanto as arriscadas podem render mais pontos de glória, podem fazer subir de posição na corrida. Isso cria uma tentação, existe um jogo ali, jogar com segurança e se manter vivo, mas talvez não seja suficiente para vencer. E aí? A gente precisa decidir quando vale a pena apostar. Dessa forma, a narrativa e a jogabilidade falam sobre o mesmo assunto. Até onde você está disposto a ir para vencer? Em que momento a coragem deixa de ser coragem e passa a ser autodestruição? E essa é a premissa do Bye Bye Johnny. É um jogo de carros, de corridas, mas principalmente de amizade. Eu apresentei
apenas um ponto de partida, né? Nos próximos vídeos eu quero mostrar mais aí sobre o desenvolvimento, a criação dos personagens, as escolhas narrativas e como que a gente está transformando essas ideias em um jogo. Se você quiser acompanhar o projeto, vocês podem se inscrever no canal e seguir as nossas redes e contar nos comentários qual parte do desenvolvimento do jogo vocês gostariam de conhecer primeiro. A gente vai trazer aqui. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.